ao meu canal. Eu sou a Tainá, sou terapeuta, mentora, sou facilitadora de autoconhecimento, trabalho com tudo isso, trabalho com a espiritualidade, pela espiritualidade, através da espiritualidade, e estou aí nesse propósito de desmistificar o que é espiritualidade nesse planeta. Então hoje esse vídeo é contar um pouquinho a minha história de despertar espiritual, né, até para trazer dicas para quem está aí nisso. De fato, é desmistificar tudo isso, né? Porque tem muita coisa que muita gente não fala e que se alguém tivesse me contado lá no início, com certeza teria feito diferença para mim. Peço desculpas aí pelo sol na minha cara, mas foi o melhor momento que eu consegui para gravar esse vídeo na câmera que eu tenho mesmo, porque a mensagem precisa ser passada independente disso. Então, assim, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre espiritualidade, sobre o que é espiritualidade, porque para você entender o que é o despertar espiritual, como ele funciona, você precisa entender o que é espiritualidade. Você precisa parar de confundir espiritualidade com religião e precisa entender como que funciona esse processo, qual é a essência da espiritualidade. Então, se você não assistiu esse vídeo, por favor, assista esse vídeo aqui no meu canal, para você começar a abrir a sua mente por lá, ok? Agora, tendo entendido isso, eu quero sempre contando um pouco, né? Obviamente vai ser de uma forma resumida, né? Contando um pouco da minha história, mas sempre trazendo insights, trazendo reflexões, trazendo dicas valiosas de como você pode fazer isso. O intuito é para te ajudar, né? Não é para me expor, não é para aparecer, é realmente para ajudar, senão eu não estaria aqui, né? Então, assim, para começar, desde criança, ali, desde os meus 10 anos, eu sempre me interessei muito por mente humana e comportamento humano. Então, eu comecei a estudar ali sozinha, ler livros, procurar sobre. Eu queria entender por que o ser humano se comportava dessa forma, né? O que acontecia, como que o ser humano se relacionava, por que se relacionava assim, por que ele reagia assim, sobre emoções, sobre pensamentos, tudo isso. E beleza, isso foi algo e tal. Eu fui crescendo e tal ali na minha adolescência. Eu sempre fui muito boa em dar conselhos, eu sempre tive muita empatia com as pessoas. E isso, né, fazia com que as pessoas sempre me dissessem que seria uma ótima ideia eu ser psicóloga, né? Ah, porque você deveria ser psicóloga, porque não sei o quê, porque você ajuda muito, você tem jeito com as pessoas, você tem empatia e tal. Mas essa é a história de outro vídeo, né? A questão é que ali na minha adolescência eu tive alguns conflitos, obviamente, meus acordos espirituais começaram a ser aflorados com muito mais força. Tive reencontros de almas, isso aflorou mil coisas em mim, só que eu ainda não tinha consciência que eu tenho hoje, obviamente, né, para aprender a lidar com tudo isso. Então, ali, mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos, aconteceu o primeiro movimento. Eu sofri um trauma e ali comecei fui mexida ali um pouco, né, para me recolocar no meu caminho. Depois, aos 17, tive também conflitos muito grandes com meus pais, ali de adolescente, e aí a minha vida mudou da água para o vinho, tudo virou de cabeça para baixo, aquilo ali mexeu comigo, mas ao invés de buscar por respostas e buscar por autoconhecimento ali naquele momento, ainda não estava preparada para isso, então eu entrei no processo depressivo. E tentei sair de lá de todas as formas possíveis, fui lidando com isso, mas não consegui. Eu ainda não conseguia pedir ajuda, e até mesmo porque os meus motivos, né, digamos assim, que tinham me levado a esse processo depressivo, eram motivos que os meus pais não queriam ouvir sobre, não estavam prontos para lidar com isso. Lembrando sempre que eu não sou vítima, eles não são culpados, cada um lidou com uma forma que podia, e a gente fez os acordos de sermos, né, pais e filhos nesse processo, então tá tudo certo. E quando eu voltei para a minha cidade natal, que é Curitiba, eu tinha já 19 anos e sempre tinha ali atores, digamos assim, almas gêmeas, a minha chama gêmea ali perto, isso também dá assunto para outro vídeo, e que sempre mexiam ali um pouquinho com os meus acordos, com a minha espiritualidade.
E aí, diante de um término de um relacionamento que eu tive em 2015, eu entrei novamente no processo depressivo. Só que esse processo depressivo foi muito mais intenso, porque eu era muito apegada a essa pessoa. E não que eu não amasse, eu amo essa pessoa até hoje. Obviamente, amor não passa, né? Mas eu tinha muito apego, a gente era muito infantil, muito imaturo e tudo mais. E foram dois processos de perda, porque ninguém morreu. Mas a gente brigou e cada uma foi para um lado, a gente era um trio, cada um foi para um lado. E esse processo foi muito intenso para mim. Foi muito profundo, muito intenso. E eu entrei num processo de depressão profunda, até mesmo porque uma dessas pessoas eu era completamente apaixonada e eu não estava sabendo lidar, já fazia anos disso e tal, mil coisas aconteceram. Então eu fiquei 8 meses, mais ou menos, de cama, assim, só chorava, eu mal dormia, dormia chorando, enfim. E naquilo ali, eu morava na época com a minha mãe, e a minha mãe não estava, ela percebeu o que estava acontecendo, mas ela não soube lidar, a gente não tinha essa proximidade para ela me ajudar também. Então, naquele momento, tudo foi por água abaixo, porque as duas pessoas que eu considerava o meu pivô não, foram o meu pivô de despertar, mas que consideravam o meu porto seguro, elas sumiram da minha vida. Os meus pais não sabiam lidar, meus pais são separados. E a pessoa que morava comigo não me conhecia e não sabia lidar com isso também. Então eu me vi completamente sozinha. Sabe aquilo, tipo, seus amigos somem, tua família some e todo mundo some e tudo cai por água abaixo, assim, tipo, sabe aquele negócio? Então foi um chacoalhão super. Eu fiquei completamente sozinha, tipo, agora é tu com tu, sabe? Não tinha mais o que fazer. E e aí eu ali, naquele processo depressivo, eu comecei ali sempre com meu celular perto, então eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, porque eu queria entender aquilo que eu estava sentindo e como que eu poderia sair, porque eu entendi que ali eu estava sozinha. Na verdade, sozinha no sentido de não ter pessoas encarnadas perto de mim, né? Mas os meus amparadores espirituais, os meus mentores, os meus anjos, anjo da guarda, estão sempre com a gente, né? Então eu não estava sozinha. Na verdade, foi o momento que eles mais apareceram para mim. E, e aí eu comecei essa busca para entender as coisas. Na verdade, o que me levou a essa busca foi essa minha paixão naquele momento. Eu queria entender, porque eu pensei, não é possível estar sofrendo tanto assim depois de um término de relacionamento, assim por uma pessoa desapegada nesse sentido. O que está acontecendo? O que é essa conexão, né? E aí eu comecei a procurar sobre almas gêmeas e diante disso eu caí em vídeos sobre espiritualidade, sobre acordos espirituais, o qual eu sou especialista hoje em dia, que me auxiliou tanto que hoje em dia eu aplico o método dos acordos nas pessoas e vejo a vida delas transformando como a minha transformou. Eu encontrei a minha mentora, Aline Schultz, e fui encontrando outros canais que eu não me importo de comentar aqui, eu até prefiro que quem chegar até aqui já olhe lá os canais deles também, os da Serra, que tem a Patrícia Cândido e o Bruno Jimenez, aí tem a Aline Schultz, que é a minha mentora maravilhosa, que eu tenho a Caminho Solar, enfim, eu fui vendo esses vídeos e tal, e entrando nesse mundo de acordos espirituais, de alma gêmea, nossa, entender que existe realmente algo maior do que nós, porque na verdade eu sempre tive esse sentimento de me sentir um ET, né? Uma pessoa muito deslocada, porque eu era muito observadora e eu ficava tentando entender as coisas, como que eram, tentando entender como que funcionava, porque para mim era tudo muito diferente. Era de fato assim, vim de outro planeta, ok, estou estudando essa humanidade aqui, não estou entendendo. E eu sempre acreditei que existia algo maior que nós, né? Porque eu ficava pensando, gente, não é possível que a vida seja cumprir protocolos da sociedade, pagar conta, casar, trabalhar e morrer. Nada contra isso, né? Mas eu ficava, não é possível que seja só isso, tem que ter algo maior. E eu tentei fazer parte de religiões. Veja, o meu pai, ele é pai de santo, vem do candomblé, começou no kardecismo, foi umbanda e depois candomblé. E a minha mãe, a minha família, por parte de mãe, é tudo católico fervoroso. E então eu cresci também na igreja católica, daqui a pouco foi para evangélica, então eu conhecia de tudo um pouco, e nenhuma eu me encaixei, em nenhuma eu encontrei as respostas daquilo que eu procurava, né? Então, diante disso tudo, eu eu
tentei ainda fazer parte de grupo jovem, de grupo de oração e não sei o quê, e até me deu um afago, digamos assim, né? Um abracinho, um confortozinho no coração, né? Mas eu vi que ali não era o caminho. Eu não conseguia me encaixar numa religião, eu não conseguia me encaixar em um grupo. Então, tudo aconteceu ali ao mesmo tempo. E aí, diante disso, eu fiz o curso dos acordos espirituais, já fiz 3 vezes. E ali eu me encontrei, ali eu comecei a encontrar as respostas que eu procurava. Eu vejo que foi de fato o início do meu despertar, porque antes disso acontecer, eu já estava ali, às vezes eu via, estudava a lei da atração, reprogramação mental, física quântica, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu me separava daquela informação de novo. Daqui a pouco eu voltava e separava, voltava e separava. Só que sempre eu nunca me firmava, né, nesse caminho, porque eu ainda não tinha encontrado o que eu estava procurando e na verdade eu nem sabia o que eu estava procurando, né? E aí fica mais difícil você encontrar uma coisa que você nem sabe que está procurando. Então, diante disso tudo, em todos esses processos, eu comecei a me reerguer, eu comecei a entender que eu precisava ter amor próprio, que eu precisava desapegar, que eu encontrei o universalismo, inclusive, né? Que é você não ter uma religião em específico, mas você se espiritualizar de fato, de uma forma que você estuda todas as religiões, todos os mestres, os orixás, Deus, você cria o seu Deus, você acredita no Deus que você quiser, você tem essa liberdade e vai trazendo isso para a sua vida, né? Então eu comecei a encontrar todo esse caminho. Eu lembro que na época até assisti o filme Nosso Lar, eu adorei aquele filme, depois eu fui entender ainda mais como que funcionava, fui estudando coisas ali do kardecismo, do Chico Xavier, né? E tudo mais, e me matando ali de informação, né? E enchendo de informação dos vídeos desses canais que eu comentei. E aí foi o início das coisas. Só que o que acontece? Mesmo depois de fazer um curso, mesmo depois de começar a encontrar as respostas que eu estava procurando, de praticar esse processo de desapego, de me perdoar e perdoar essa pessoa que eu tinha brigado, de entender todos esses processos, entender que teve um propósito disso tudo ter acontecido, né, de que eu não era vítima e sim co-criadora da minha realidade, que eu tinha acordos com essas pessoas, que elas fizeram só a parte delas, que elas são os atores que estão ali para aflorar o que eu preciso aprender. Tudo isso, diante disso tudo, mesmo assim, eu acabei me perdendo depois desse processo. Veja, a gente está em 2020, né? Isso aconteceu em 2005. Então, são 5 anos aí nesse processo. Só que eu ainda fiquei nesses altos e baixos, por quê? Porque eu virei uma pessoa que estudava muito, isso é ótimo, eu lia muito livro, eu via muito filme, eu via muito vídeo, eu participei de imersão, fui fazendo cursos, todas essas coisas para continuar nessa caminhada, né? O autoconhecimento sempre uma coisa que me inspirava assim, muito de trabalhar. Só que mesmo assim, tinha alguma coisa ali que não se encaixava, né? Na verdade, 2 coisas. Uma é que eu precisava filtrar, já fica uma dica, filtrar muito as informações que chegam até você. Não é para o seu ego entender ou a sua mente, é para o seu coração entender. E segundo, que não adianta nada teoria sem prática e muito menos prática sem teoria. Então eu falo que é a síndrome do buscador, né? Eu fiquei buscando e isso não tinha fim. E aí, ainda assim, sempre que eu me afastava desse caminho da espiritualidade ou não encontrava as respostas que eu estava procurando, eu entrava num processo depressivo, que era aquilo de não ver sentido na minha vida. E é a espiritualidade que traz sentido na minha vida, é a essência, né? A espiritualidade traz a essência da vida, o sentido da nossa vida, os nossos propósitos e as nossas missões. Então, eu tive que fazer uma baita de uma virada de chave para começar a entender isso. Que foi o seguinte, que eu precisava aplicar coisas, né, fazer exercícios, criar uma rotina onde diariamente eu trabalhasse a minha espiritualidade, que nada mais é que meu autoconhecimento, né? E essa nossa verdade interior, essa exploração, esse mergulho interno que a gente dá dentro da gente, né? E que não precisa necessariamente ter um Deus, ter uma religião, é um papo tu com tu, porque você é o teu próprio templo, né? E você é o teu próprio Deus. E não é no sentido de ego, é que Deus está dentro de você. É isso que eu tô falando, sabe? Não é que você é teu próprio Deus, a pessoa vai pensar que é narcisismo. Não.
é que Deus está dentro de você, ele não está lá na igreja necessariamente, você não precisa ir fora. É esse caminho para dentro, não um caminho para fora, né? Então, diante disso tudo que eu comecei a entender, teve um start, eu participei daí depois de um grupo que existe até hoje, que é os acordos espirituais na prática. E diante disso tudo, a gente reuniu várias almas aí de vários países, de várias cidades, de vários estados que também estavam nessa busca. E eu percebi ali um start. A gente teve encontros semanais durante um ano e teve até uma imersão que a gente se reencontrou e tudo mais. E o start foi esse, de que eu precisava viver isso na prática. Não adianta saber os acordos espirituais ou essas coisas na teoria, precisa colocar na prática. E a prática não são gestos enormes, né? Uns gestos gigantes, não sei o que. Você não precisa, ai meu Deus, não precisa ser desafiador, difícil. São coisas pequenas, é você ter um tempo para você, nem que seja 5 minutos por dia, para você se conectar consigo mesmo, e aí você faz a tua oração, você faz seus agradecimentos, você medita, nem que seja meditação guiada, ou faz a meditação mesmo, você fica em respiração consciente, você fica presente, você abençoa o seu dia, você emana energia para as pessoas e para o mundo e para o planeta, sabe? São técnicas muito simples que vão fazer com que você eleve a sua vibração e você se conecte consigo mesmo, para que você comece a se conhecer e chegar nessas peças do quebra-cabeça que você está procurando, né? E faça terapia também, né? Obviamente, né? Por exemplo, a terapia dos acordos, ela traz muitas revelações, né? Do porquê que você está aqui, porquê que você nasceu, porquê que você é filho desse pai e dessa mãe. Você consegue entender os seus relacionamentos amorosos, você consegue entender tudo isso, né? Todos esses detalhes. Porque você nasceu mulher ou porque você nasceu homem, porque que você nasceu nessa localização geográfica, né, nessa cidade, estado e país. Tudo isso vai sendo explicado e revelado, por exemplo, com os acordos espirituais. Mas não só os acordos, existem milhões de técnicas de terapias, de tipos de terapias, aí eu estou falando terapias naturais, holísticas, integrativas, mas você também pode encontrar a sua verdade interior através de um processo de um acompanhamento psicológico, com um psiquiatra, ou sim, tendo mentores, né? Eu também sou mentora de desenvolvimento pessoal, em grupos, em imersões, tudo isso é muito importante, mas é importante você filtrar, é importante você aplicar isso na sua vida, e também é muito importante você não usar tudo isso que vem, né, como impulsionadores para você dar o próximo passo, como muletas. Isso é muito importante também. Você não pode usar exercícios, técnicas, mentores, cursos, vídeos, imersões, maratonas, terapias, aplicação de terapia, tiragem de tarô, que eu também trabalho. Você não pode usar isso como algo que é muleta, né? Porque você tem que ser uma alma livre. Você tem que entender que é um processo de você com você mesmo, tá? Então, eu trouxe aqui um pouco da minha história e no meio disso algumas dicas, alguns insights. Então, se você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha com as pessoas, por favor, isso é muito importante. Comenta, me conta aí um pouco da sua história, me pergunta se você quiser alguma coisa, compartilha aí com o que você quiser, sempre com muito respeito, né, sem julgamento, tanto com os colegas, né, quanto comigo. Mas conversa comigo, vamos trocar uma ideia, vem fazer terapia comigo, né? E é isso aí, tá bom? Um grande beijo, se cuide e boa sorte no seu processo de despertar.